Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma palavra rápida. E a palavra rápida dessa semana tem como tema: seja próspero meio à crise. E o texto dessa semana fica lá em João 16:33, que fala assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, querido, quando parei para estudar um pouco sobre o momento em que estamos vivendo, em meio a essa pandemia, essa crise que tanto tem assolado muitas pessoas têm morrido e tem sido um momento de incerteza para muitos por não encontrar esperança e muitas das vezes não ter Jesus Cristo como a sua esperança e por aí vai, certo? E aí eu fiquei pensando, Deus, me mostra uma palavra que eu possa falar de Ti e fazer um contexto com a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, parei para pensar e Deus me levou a essa palavra: seja próspero em meio à crise. E aí eu me deparo com duas histórias muito interessantes na Bíblia, que é a do jovem rico e a história de Zaqueu, o publicano, lá, o cobrador de impostos. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso para fazer essa comparação, essa analogia, e a gente está aqui debatendo sobre esse tema. Lá em João 16:33, Jesus ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também nos dá a chave para que nós vencemos esse mundo, assim como ele venceu. A palavra que ele fala aqui, que para a gente vencer em meio à aflição, é o bom ânimo, né? E aí, você ser bom ânimo é você ser uma pessoa autêntica, uma pessoa alegre. E aí eu entro nesse conceito de, usando isso, você ser próspero em meio à crise. E quando eu falo em prosperidade, não é simplesmente você ser próspero em riquezas materiais. E eu fui estudar um pouco sobre a vida do jovem rico e de Zaqueu. Eu vou falar um pouco aqui para você entender. O jovem rico, tal dia ele chega para Jesus Cristo e pergunta: o que eu preciso fazer para morar no céu, para viver no teu reino? E Jesus fala: ser fiel, honra teu pai e tua mãe, ser fiel a Deus, obedeça à lei. E aí o jovem rico ele simplesmente responde para Jesus: mas isso eu já o faço. E Jesus pegou então: ok, então vende tudo que tu tem e doa tudo para os pobres e me segue. E a partir desse momento, aquele jovem, ele ficou triste e foi-se embora. E aí Jesus ele cita lá no versículo de Mateus 19, ele cita assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o que eu entendo dessa palavra é que esse jovem, ele se enquadra nesse rico que Jesus menciona. Você deve estar se pensando: mas Thiago, nenhum rico vai entrar no reino do céu. Sim, queridos, tem ricos que vão entrar no reino do céu. O rico que Jesus aponta aqui é aquele avarento, que quanto mais tem, mais quer, e que adora mais o dinheiro, o que ele tem, do que mesmo a Deus. Ele ama mais o seu dinheiro do que o seu próximo, ele ama mais o seu dinheiro do que até mesmo a si mesmo. Então, é esse rico que a Bíblia se enquadra. Por isso que ela fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E depois eu fui estudar mais um pouco, eu fui lá entender, e aí eu me deparo com a história de um homem também rico, né? Que a história dele fica lá em Lucas 19, que fala assim: tal dia Jesus ia passando ali pela uma localidade, e aquele homem ele subiu numa figueira braba. E aquele homem ele era de baixa estatura.
E ele subiu naquela árvore para poder ver Jesus passando. E esse homem, ele era muito temido pela sociedade porque era um cobrador de impostos. Ele tinha uma certa autoridade, ele tinha ali um certo poder de polícia, podemos falar assim. E quando Jesus passava, aquele homem estava em cima da árvore, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, hoje eu quero jantar contigo na tua casa. E assim aconteceu. E Zaqueu, ele era um homem mau, um homem que de certa forma roubava as pessoas, ele extorquia as pessoas, né? E o que é interessante nisso tudo é que a partir daquele momento, Zaqueu, ele é transformado pelas palavras de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está ali na sua casa com a sua família, com a família de Zaqueu, e Jesus começa a conversar com ele e ele começa a se entusiasmar com as palavras de Jesus. E Zaqueu, ele fica tomado pela graça de Jesus Cristo e ele é transformado naquele momento. E Zaqueu, ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para te servir? E diferente da resposta do jovem rico, Zaqueu, ele tomou para si essa graça que Jesus derramou, essa bênção que Jesus liberou sobre a vida dele. E lá no texto da história de Zaqueu, fala que ele deu metade dos seus bens aos pobres e devolveu 4 vezes mais a todos aqueles que ele extorquiu. Quando me deparei com essas duas histórias e fazendo uma analogia com o que estamos vivendo hoje, podemos ver duas pessoas ricas, um rico que não entra no reino do céu e um rico que foi próspero, que Jesus o convidou e que ele abriu as portas para Jesus e que Jesus trouxe salvação para a vida dele. Por isso o tema da palavra diz: seja próspero em meio à crise. Quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de todas as áreas da tua vida, seja na área financeira, material, seja na área de tu abençoar pessoas, de tu servir pessoas, de você fazer algo, ajudar uma instituição de caridade, de você ajudar uma pessoa necessitada, em todas as áreas. E quando eu olho para Zaqueu, eu vejo Zaqueu um homem próspero. Porque por mais que ele tivesse muito, quando Jesus agraciou ele soube receber isso e ele soube prosperar, ele soube transbordar essa graça que ele recebeu de Jesus Cristo. Querido, fui estudar um pouco sobre essa palavra prosperidade. E a definição de prosperidade quer dizer crescer, devolver-se, progredir. E o maior exemplo de algo próspero é uma semente. Uma semente, se plantada em terra fértil, ela torna uma árvore frutífera e gera frutos, né? E além de frutos, ela também gera sombra. E quando uma árvore gera frutos e sombra, ela gera descanso. Olha só essa sacada, esse insight que eu tive ao estudar um pouco sobre essa palavra. Você já percebeu quantas pessoas gostam de ficar próximo de ti? Ou você já se deparou com o tipo de pessoas que todo mundo quer estar próximo dele? Pode ter certeza, essa pessoa ela é próspera. Essa pessoa ela é uma árvore frutífera. Ela é uma árvore que traz sombra, porque próximo dela tem frutos, bons frutos. Próximo dela tem sombra que traz descanso. Olhando para Jesus, querido, onde Jesus passava, multidões o seguia.
Porque Jesus tinha palavras de vida eterna. Jesus tinha palavras de conforto, de consolo. Jesus tinha palavras de salvação. Que é interessante, eu vou contar aqui uma história, compartilhar com vocês um exemplo meu. Eu tenho um vizinho que ele é uma bênção na minha vida e da mesma forma eu sou para ele. E o que é interessante é que sempre o que ele vai fazer, ele me chama para participar ali de algum evento. Se tem na casa dele lá alguma coisa, independente do que seja, ele compartilha comigo. Às vezes eu fico até um pouco constrangido porque ele me chama aqui e chega e me abençoa com algo que ele tem feito lá. E é isso que a gente fala. Graça. Você ser uma pessoa que transborda essa graça de Jesus Cristo. Uma pessoa que prospera, que divide aquilo que você tem. É bem fato e de verdade que no meio dessa pandemia muitas pessoas aí milionárias fazendo lives para arrecadar fundos. Agora recentemente tivemos o caso aí de Manaus, né? E muitas pessoas se mobilizaram ali para levar aquele oxigênio ali para os hospitais. Mas você já parou para pensar quantas pessoas são milionárias, bilionárias no Brasil e sequer se compadece com uma situação dessa? O que eu quero que você entenda aqui e tire de ensinamento nessa palavra dessa semana é o que você tiver, independente do que você tenha. Como eu falei, eu não estou aqui para falar só de bens materiais, mas o que você tiver, seja uma palavra, libera essa palavra, abençoa, libera essa palavra para que as pessoas que venham escutar, ela possa progredir, ela possa prosperar. Ah, Thiago, eu tenho aqui, meu guarda-roupa tá cheio de roupa e tem roupa que tem mais de ano que eu nem uso. Tá lá tipo semi-nova, mas eu não uso. Querido, faz uma triagem, doa para quem precisa. Tem muita gente que precisa de uma roupa. Ah, Thiago, eu tenho condição. Eu tenho condição e sobra aqui uma renda, eu tenho uns investimentos e tal. Então, querido, seja você a diferença, a prosperidade em outras vidas. A própria Bíblia, ela fala assim, é melhor você dar do que receber. Quando nós damos, nós amontoamos brasas sobre as nossas cabeças. Isso quer dizer que nós nos tornamos fortes. Você já parou para pensar que prosperidade tem tudo a ver com network, com propagação? Querido, quando a gente prospera na vida de alguém, quando a gente semeia na vida de alguém, outras pessoas vão ver isso, esse ato de generosidade. E através disso, pessoas vão ver o quanto quem você é, a pessoa generosa, próspera que você é. E isso vai te render bons frutos. É através dessas coisas que o marketing é feito, da propagação. Então, querido, use esses benfeitos para te promover de forma sadia. Eu não estou falando para você sair fazendo as coisas e ficar falando, eu fiz isso, agora eu fiz isso. Não precisa disso, naturalmente as coisas acontecem. Queridos, a palavra que eu tenho para compartilhar contigo essa semana é: seja próspero. Seja próspero dentro do teu lar, no teu trabalho, na academia. Seja próspero na tua escola. Ah, Thiago, às vezes tem gente que tem dificuldade para aprender determinado assunto. Vai lá, ensina ele. Muitos acham que eu sou paciente para ensinar, mas outros não. Mas eu gosto muito de ensinar. Às vezes me falta um pouco de paciência, mas eu gosto de ensinar. E eu tenho prazer, muitas das vezes as pessoas chegam e me perguntam como que eu faço isso. E eu tenho prazer em dizer, faz assim, assim, assado que dá certo. Então, a palavra rápida que eu quero que você guarde no seu coração
é que você seja uma pessoa próspera para essa sociedade. Vivemos dias aí ainda que estamos nos adaptando ao novo e vivemos ainda muita incerteza por conta de questões políticas que acabam dominando a situação, manipulando a situação em que vivemos. Mas eu não quero entrar nesse mérito porque eu não vivo, melhor dizer, eu não me deixo levar por esse balanço, mas eu coloco Deus na minha frente e deixo Deus me dar o direcionamento. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e você seja uma pessoa próspera, independente da posição que tu está hoje, independente da situação que você está. Guarda essa palavra no seu coração. Estamos chegando ao fim desse vídeo, mas eu quero te falar que compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aqui, certo? Comenta lá, me dá ideias, dicas se você está gostando, comunica aqui comigo, deixa alguma mensagem, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas que você alcançar. Pessoas necessitam de uma palavra como essa. Então, querido, essa foi mais uma palavra rápida dessa semana e desde já eu te agradeço.